forrozinho. Em homenagem ao 2-0 Brasil. 2-0 da Sérvia. Sérgio Marina, olha aqui. Boa tarde aos estudantes queridos. Bem-vindos aí mais essa aula aí, fenômenos ondulatórios. Bem-vindo também aí o nosso intérprete, o Jerry. Fala, Jerry! Olha o Jerry aí com a gente aí, sempre aí passando os conhecimentos. Não posso esquecer de Marina do nosso canal Trilha Antirracista. Acesse nosso canal lá, no caso, tem vídeos, várias aulas muito bacanas que preparamos para vocês no Centro de Mídias de alto nível, de aulas antirracistas lá. Acesse o nosso canal, tá lá, ó, canal SMSP da Educação Antirracista, tá, pessoal? Não esqueçam de acessar o material aí que a gente fez. Ó, Gibalina, hoje vamos falar do que, Gibalina? Vamos retomar um conceito, um conteúdo, um tipo de metodologia que já falamos lá no início de fenômenos ondulatórios, que é o GPR. Mas antes, vamos mostrar para vocês qual que é o componente. Joga para os nossos estudantes lá, ó. Fenômenos ondulatórios. É o nosso... Tá acabando, hein, pessoal? Tá acabando aí. Praticamente as nossas últimas aulas do bimestre, quarto bimestre aí, finalizando fenômenos ondulatórios. Já estamos no dia aí 25 de novembro. Fenômenos ondulatórios aí para vocês aí, ó. Qual que é o fundamento? Cultura do solo, do campo à cidade. Qual que é a unidade curricular? Ação humana e suas consequências. E aqui está a nossa componente curricular aí para vocês, tá? Fenômenos ondulatórios. Não esquecer. A aula de hoje vai ser uma aula que tem a ver com a atividade 5, uma aula prática, o IAG USP, sobre GPR. Então, eu vou retomar alguns conceitos importantes para os nossos estudantes relembrar um pouquinho o que é o GPR, qual que é a metodologia utilizada, o que ele faz, o GPR. E aí, depois teremos aí uma aula prática que eu vou colocar para vocês aí no ar, uma aula que fizemos lá no IAG, no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, junto com o professor aí, no caso, o professor Porsani, né, no caso, lá no pessoal da graduação em Geofísica. Fizemos uma aula prática para os nossos estudantes realmente saber o que é o GPR, como que funciona uma análise com o GPR. Porque eu falei na teoria, vamos ver na prática isso, na aula prática que a gente fez lá no Instituto de Física Instituto do IAG da USP. Ó, entendeu o funcionamento do GPR na aula prática lá no IAG USP, beleza? Mas não posso esquecer, né, Gibalina? Não esqueçam, orientações para os estudantes, né, Gibalina? Anotem, coloquem a data, o título, façam anotações, tirem as dúvidas, revisem os conteúdos. Todas as nossas aulas estão aqui, pessoal, no repositório. Qualquer aula que você quiser, qualquer conteúdo que você quer estudar, tá lá no repositório, aula com material, exercícios para vocês aí, certo? Então, pessoal, o que acontece, ó, só para dar uma contextualizada, essa aula prática foi o local da aula, foi no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, da USP, né? Localizada na Rua do Matão, aí, 1226. Quem quiser lá ver onde é esse local, tá aí, ó, Rua do Matão, 1226, na USP. Lá que eu fiz essa aula, na frente desse prédio, tem o laboratório, que é um laboratório que está aí, no caso, soterrado. Laboratório soterrado, Giba? É um laboratório soterrado. Vocês vão ver que tem mato ali, uma grama, mas embaixo tá os alvos, estão os alvos onde serão analisados com GPR. Como vai ser isso, Giba? Fique atento aí, não percam essa aula que eu vou mostrar para vocês como que faz a análise desses materiais, certo? Mas antes, vamos lembrar para mim, com o estudante, né? Giba, já esqueci, você falou isso lá no comecinho da atividade 1, 2, né? O que é o GPR? Então tá aqui, ó. O que é o GPR? Ou Radar de Penetração no Solo, GPR. O radar de penetração no solo, tá aí, ó, Ground Penetration Radar. É um método geofísico. Giba, você já falou dos métodos geofísicos já? Já falei. Assistam as aulas da primeira atividade, da atividade 1 e 2, que tem uma aula sobre métodos geofísicos, tá? Que utiliza ondas eletromagnéticas de alta frequência para mapear a estrutura geológica e identificar objetos soterrados. O nosso foco da aula de hoje, pessoal, da aula prática, é isso aqui, ó. Ó, identificar objetos soterrados, tá? A gente não vai trabalhar com estrutura geológica por enquanto.
a aula que a gente fez na prática é isso aqui, identificar objetos enterrados. Para iniciar o processo, a antena transmissora emite um pulso de sinal eletromagnético que vai se propagar pelo meio, no caso o solo, na forma de uma onda eletromagnética. Essa onda, né, no caso, vai se propagar de acordo com as propriedades físicas. Também teve uma aula que eu comentei com vocês. Quais são as propriedades físicas de interação com a matéria aí, que compõem esse meio. E aqui tá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, o GPR é esse equipamentinho aqui, ó, que a gente vai mostrar para você na prática, tá? Então tem uma antena transmissora, uma antena receptora, a onda se propaga no meio, bate no obstáculo e aí tem um sinal, vai ter um sinal, vai ter uma imagem do que tem ali soterrado, tá? Isso é o GPR, Gibarina. Ah, Gibarina aqui tá aí, nossa, eu quero ver isso, como é que você fez isso aí, Gibarina, na prática, lá com o professor, né? Porsani, lá com os alunos da graduação em Geofísica. Calma, não fica nervosa que vão aparecer, vamos mostrar para vocês como que foi isso. Ó, como que é a análise de dados, né? Do GPR. Você tem um notebook, certo? Você tem uma unidade de controle central, aqui no caso, o sistema é um cabo de fibra ótica, né? Que vai para melhor transmissão de dados, né? Tá aí, ó, cabo de fibra ótica, cabo de conexão. Você tem um transmissor e tem um receptor, uma antena transmissora, uma antena receptora. E aí gera um sinal, gera uma imagem, e aí a imagem tem uma interpretação da imagem, que quer dizer, o que tem ali? É água? É vazio? Não é vazio? Tem objeto metálico, objeto não metálico? É plástico? Não é plástico? Então, tudo isso aí é analisado através do GPR. Tá? No caso, é um método muito importante de geofísica rasa, né? No caso, geofísica rasa, para analisar isso aí. Ó, frequência versus profundidade. Então, o pessoal acha que quanto maior a frequência, maior a profundidade que vai a onda, né? Não, nem sempre. Na verdade, aqui, quanto maior a frequência, menor é a profundidade. Aqui, ó, 1000 Hz, 1000 MHz, né? Megahertz, vai até 1 metro essa onda, né? No caso. Aí 400, vai para 2. Ó, 10 MHz, aí você pode uma profundidade de 50 metros. Tá? Então, quanto menor a frequência, maior é a profundidade. Por quê? Porque aí, no caso, se você tiver uma frequência muito alta, né? Você tem aí a questão da atenuação da onda e no meio, assim por diante. Então, a onda acaba a propagação da onda no meio é menor, né? Então a profundidade dela vai ser menor se a frequência for muito grande. Ó, a relação do comprimento de onda, a velocidade e a frequência. Antenas com frequências mais altas proporcionam melhor resolução vertical. Então, o que acontece? Eu quero saber a resolução melhor verticalmente. Aí você usa uma frequência mais alta. Mas frequência mais baixa permite uma maior profundidade de penetração. Então, se eu quero saber, eu quero atingir aquele objeto numa maior profundidade, eu tenho que usar uma antena de frequência menor. Mas eu quero saber a resolução, qual que seria a maior resolução? Frequência maior, tá? Isso aí é importante saber a relação da frequência, a resolução e a profundidade de balinha. Isso que é bacana apontar para os nossos estudantes, né? Vantagens e limitações do GPR, né? Quais são as vantagens, né? É uma técnica de aquisição de processamento de interpretação dos dados. GPR são semelhantes à do método sísmico, né? Que eu já comentei com vocês o que é método sísmico, mas muito mais rápida, prática e versátil, né? O equipamento de GPR é portátil, é um carrinho que você está muito portátil, de massa, né? até 20 kg, fácil de operar. Uma equipe de campo composta por 3 pessoas já é suficiente para aquisição de dados. O método apresenta uma ampla aplicabilidade. Antenas com frequências centrais mais altas proporcionam melhor resolução vertical, enquanto a frequência mais baixa uma maior profundidade. O GPR é uma metodologia geofísica não destrutiva de mais alta resolução desenvolvida até hoje. Então essas são as vantagens, né, do GPR. E as limitações é que aí, no caso, camadas argilosas, né, com condutivas blinda a penetração da onda de radar, baixa profundidade de penetração dos materiais geológicos, terrestre, fonte de ruído também, ó, objetos como superfícies como casas, edifícios, cegas metálicas, árvores de grande porte, pode ter fonte de ruído e aí atrapalhar a análise de dados, tá? No caso, objetos sobre a cabeça, torres de alta tensão, postes de iluminação também provocam ruídos, tá? No caso, transmissão de sinais eletromagnéticos, estações de rádio, antenas de micro-ondas, tá? Celular também provocam ruídos, né? Ressonância da antena. Então aqui tem algumas limitações e tem fonte de ruído, né? Então, fonte de ruídos é ruim porque
pode alterar os seus dados, pode alterar a imagem, e você tem imagem além daquilo que você não está analisando. E aí, por isso que é importante o que, Gimbalina? É importante o que? Um trabalho de campo, para saber o que tem em volta, para depois usar o equipamento, certo? Tá aí. Então, agora, Gimbalina, vamos mandar para o pessoal deixar no time aí para a gente a nossa aula prática do GPR. Fique atento, joga no ar para a gente aí! Fala, estudantes queridos! Bem-vindos a mais essa aula de fenômenos ondulatórios. A aula de hoje eu estou na parte aqui que vocês estão percebendo onde o Giba está. Eu estou aqui em frente ao prédio do Instituto de Geofísica e Astronomia da USP. Olha, a aula de hoje vai ser sobre o GPR. Vocês vão aprender como que funciona e como que esse equipamento faz análise de dados, hein? Fiquem atentos aí. Até a próxima. Fala, nossos estudantes aí, queridos. Bem-vindos aí a mais essa aula Fenômenos Ondulatórios. Eu estou aqui no espaço com o professor Porsani. E aí a ideia é assim, perguntar para o professor onde estamos, né, professor? Onde estamos, o que vamos fazer hoje nessa aula externa aí para os nossos estudantes? Olá, pessoal, bom dia a todos. Nós estamos no campus da USP, Butantã, bem em frente ao prédio onde fica o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Então nós vamos fazer uma demonstração com o método GPR. GPR são as iniciais de Ground Penetrating Radar, ou a tradução livre, radar de penetração no solo. O equipamento ele consiste de um computador que conecta a uma antena de alta frequência. Nós vamos usar uma antena de 270 MHz. Ela fica dentro dessa caixa laranja, conectado por um cabo comum, cabo metálico. Essa antena ela vai transmitir um sinal, uma onda eletromagnética para dentro do subsolo, e essa onda vai penetrar e quando encontrar algum alvo, algum artefato, ela vai refletir e o computador vai registrar o tempo que ela levou para transmitir e o tempo que ela levou para voltar depois da reflexão. E com isso gera uma imagem na tela do computador e o geofísico ele vai analisar a geometria dessa imagem. E depois, no processamento, pode-se tentar estimar que tipo de material que está te proporcionando a reflexão desta onda de alta frequência. A frequência do GPR varia de 10 MHz até 2,6 GHz. Bom, e nós vamos fazer a demonstração no sítio controlado de geofísica rasa. No IAG USP, nós temos 2 sítios controlados. Nós vamos trabalhar em cima de um sítio, que é o sítio controlado 2, foi construído em 2015 com apoio da Congás. E neste sítio nós temos 3 linhas de estudos, onde a primeira linha que nós vamos trabalhar e vamos calibrar o nosso equipamento em termos de distância, tem vários alvos enterrados, como tambores plásticos, vazio, com água de torneira, cheio de água salgada, tambores metálicos, todos na vertical, e depois nós temos vários tambores na horizontal em profundidades que variam de meio metro até 2 metros em relação à superfície. E continuando a linha, nós temos outros alvos, como manilhas de concreto na vertical, na horizontal, com diâmetros diferentes, tubulações metálicas que servem para passagem de água e gás, enfim. E à medida que a gente vai fazendo o levantamento, a gente vai vendo a anomalia na tela do computador, e aí a gente para, mostra e analisa. Identifica. O nosso laboratório é essa área verde que você está vendo aqui, onde tem essas 2 linhas brancas, que servem de guia para a gente passar o nosso levantamento, fazer o nosso levantamento com o equipamento GPR. Então, o que tem de alvos está no subsolo, você não está enxergando nada na superfície. É assim que a gente faz, é assim que o médico enxerga o sexo do bebê sem ter que cortar a barriga da mulher. À medida que você vai andando, vai aparecendo as anomalias, vocês podem acompanhar aí, olha, já está uma primeira anomalia na tela do computador. Sim. Uma segunda anomalia, agora a gente está indo para a terceira anomalia. Repare que essa terceira anomalia ela tem uma característica diferente, tá certo? E eu quero saber a posição dessa anomalia. Então, se eu quiser saber a posição da anomalia, eu vou andando com o carrinho para trás,
aparece essa linha guia amarela e eu coloco a linha guia amarela no vértice da minha hipérbole. Agora, a posição da minha anomalia é exatamente aqui, ó, na posição de 5 metros. Ó. Tá certo? Sim. Exatamente aqui no meio. Se eu tirar a antena daqui, escavar aqui, eu vou ter essa anomalia em meio metro. Pode olhar aqui, ó. Sim. Em meio metro. Agora repare que a primeira anomalia tem uma cara, a segunda anomalia uma outra cara, e a terceira anomalia aparece... Olha, pessoal, eu pedi aqui pro nosso, né, pro nosso pessoal, os mestres aqui do nosso estúdio, pausar por quê? O Gibarina, eu quero mostrar pro pessoal ali, né? Tá vendo ali, ó? Cada pontinha ali é uma anomalia. O que é anomalia que o professor tá falando? É um objeto que está sendo ali analisado, está enterrado ali, né? Cada pontinha ali é um objeto, ele está passando por cima com o GPR. Se vocês verem aqui, ó, cada um aqui é um objeto que está sendo analisado, né? Tá ali, você tem ali um determinado sistema, né? Pode ser ali vazio, com material, que ele falou que o professor comentar. E aqui tá o quê, ó? Pessoal, aqui é a profundidade, ó, que tá o objeto. Tá vendo aqui, ó? Meio metro, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros e meio, 3 metros. E nessa região aqui, pessoal, mostra como que a onda está se comportando naquele meio, ó. Aqui, se você olhar bem, você vai ver que a onda vai estar aí, a interação da onda com o meio, né? Você vai ver que aqui é o sinal que está gerando, aqui é a profundidade e aqui são as anomalias que o professor está comentando. Cada pontinho aqui está analisando o que tem ali no subsolo, tá? Só para explicar para vocês como está o andamento. Pode rodar, pode continuar, para depois conversar mais. Reflexão de base. Nós já vimos isso na aula, não foi? O que poderia ser esse alvo? Um tambor plástico cheio de água. Acabei de mostrar isso aí na aula passada para eles, para mostrar o seguinte. Primeiro o alvo é um tambor cheio de água doce, depois é um tambor vazio e um tambor cheio de água, um tambor vazio, cheio de água salgada e o cheio de água doce, todos de plástico. Quando tem água, o sinal eletromagnético ele entra, ele pega o topo, bate, reflete, marcou bem o topo. Só que o sinal entra na água, a velocidade da onda eletromagnética na água é bem lenta. Então ele viaja lentamente até pegar a base do tambor. Aí ele reflete, uma parte reflete e a outra parte continua indo para baixo. Essa parte que reflete, ela vem lentamente, encontra o topo e viaja numa velocidade mais rápida no solo até chegar na antena receptora. Por isso que aparece a reflexão de base. Ah, certo. Tá? E ela reflete, e essa aqui também e ela vai dar essa informação de base tardiamente. Esse tambor não tem 2 metros de... Não é um tambor com 2 metros de comprimento. Ele tem 1 metro de comprimento, mas aqui ele está dizendo que a base está em 2,5 metros. Isso aqui é apenas um indicativo de que o meu alvo no subsolo é um tambor que tem fluido dentro. No caso eu sei que tem água, mas se fosse borra de petróleo, piche, iria dar uma reflexão semelhante. Tá? Certo. Isso aqui nós vamos te explicar depois. Isso aqui é a geologia. Cada um desses alvos, para colocar o alvo aqui, veio uma reta escavadeira, fez um buraco só, plantamos o alvo, colocou o alvo, aqui é o topo do alvo, colocamos um equipamento, um teodolito, que vai marcar a profundidade. Na verdade não foi nem o teodolito, foi uma estação total, para medir a profundidade do topo em relação à superfície, que dá um erro milimétrico, tá? Depois a gente tampou, então cada alvo nessa linha, ele tem um buraco próprio, tá? Então, entre esse buraco e esse buraco, apareceu essa reflexão aqui, ó. Essa reflexão é a geologia preservada. Tá? Então, continuando com o nosso levantamento, o próximo alvo agora, que começou a aparecer, já é um tambor metálico. O tambor metálico, ele está na vertical. Também mostrei para os alunos. Olha aqui, pessoal. O tambor vertical, ele, nas extremidades, dá aquela hipérbole que a gente mostrou o desenho na sala de aula. Se lembram?
Quando ele está na horizontal, qual é a expectativa da gente encontrar anomalia? Eu vou passar por um alvo, que é um cilindro, que está na horizontal. Qual é a resposta do GPR desse alvo? 12 hipérboles. Hipérbole perfeita, tá? Aqui não aparece uma hipérbole perfeita, porque um tambor na vertical, se você olhar em corte, você vai ver um quadrado. Então Sim. as duas extremidades é que provocam essas duas anomalias aqui, ó. Beleza? Ficou claro? Eu chamo o colega para filmar aqui, que nós vamos começar a pegar alguns alvos, que são alvos metálicos no subsolo. Pra ver Essas a diferença. anomalias, já foi falado, tem que dar uma hipérbole perfeita, porque é um cilindro enterrado, que é um tambor de 200 litros, tambores metálicos. Sim. Então tá lá a cara do Olha alvo. certinho, né? Caramba. Aqui esse está em meio metro, tem alvo até 2 metros, tá? Esses buracos que a gente está vendo aqui, ó, Sim. é devido à compactação do solo. Com o tempo o material foi compactando, então ficou essas irregularidades. Sim. Aquele buraco maior é onde está a manilha de concreto na vertical. Certo. Então agora um alvo que está em 1 metro de profundidade, o terceiro tambor está em 1,5 metro de profundidade. Repare que a amplitude do sinal vai diminuindo. Por quê, pessoal? Se todos são alvos metálicos? Por causa da profundidade. O que está acontecendo com a onda eletromagnética? Ela está atenuando, tá vendo? Os alunos estão craques. Tem um craque isso aí, ó. Estão craques. Não tinha 10. Agora a rapaz. gente vai passar por uma anomalia que são 3 alvos. Então, se são 3 alvos, o que eu espero encontrar? 3 hipérboles. 3 hipérboles. Sim. Todas estão em 1 metro Parece que tá perto de do outro. profundidade. Sim. Então tá aqui. E elas estão bem juntas, né? Então, são espaçadas praticamente de meio metro um do outro. Certo. Então as 3 anomalias. Mas parece que aqui é diferente. Essa aqui tá mais, parece que tá afastada, essa aqui tá mais junto, né? É que devido a isso. Não, tá mais. E Sim. se você quiser saber exatamente a posição, é como eu falei. É só afastar. O GPR é um método que ele tem uma precisão na horizontal, precisão de 100%. O que ele não é preciso é na Na profundidade. vertical. Na profundidade. No caso aqui, então aqui é exatamente a posição de um alvo. Se eu quiser saber onde escavar, você vai uma obra de engenharia da Comgás, que o cara está procurando uma tubulação de gás, está com um problema de vazamento. O cara primeiro ele tem que achar a tubulação. Sim. Então ele achou a tubulação, aparece uma hipérbole igual a essa aqui, ele vai escavar exatamente nesta posição aqui, ó. Esta é a posição exata do alvo. Aqui tá o alvo. Agora, qual é a profundidade? Aí que a gente tem que calcular qual é a velocidade de propagação da onda no subsolo. Então agora eu vou fazer a pergunta para os universitários. Pessoal, qual é a propriedade física que governa a reflexão da onda do GPR? Permissividade elétrica. Bem, os caras aprenderam, estão craques. E qual é a propriedade física que faz com que a onda atenue no subsolo? Condutividade elétrica. Então craque, tá vendo? Isso é um conceito que eu trabalhei até com os estudantes também da escola. Eu tive que dar essa base para eles também, para eles entenderem como é que é o processo de interação da onda com o meio, né? Então, quem não viu, pode se achegar aqui, ó, porque o resultado é belíssimo. Na posição de 25 metros, nós enterramos um cano metálico guia, cortando todo o sítio. Qual foi a ideia de enterrar esse cano guia? Que todos os perfis que eu fizer de sul para norte, o que vai acontecer com esse cano metálico guia que está nessa direção? Está aqui. Vou conseguir mapear? Sim. Sim. E qual é a resposta desse cano metálico guia? Uma hipérbole. Só que veja bem, agora há pouco a gente mostrou uma hipérbole devido a um tambor metálico, que ele tem, acho que 80 centímetros de diâmetro. Certo? Então deu uma baita hipérbole. Todo mundo viu. Agora eu tenho um cano metálico guia que ele tem 4,8 centímetros de diâmetro. O que eu espero de encontrar? Uma hipérbole mais estreita. Uma hipérbole pequenininha. Então olhem aqui na tela do computador. Aqui a gente plantou 3 alvos.
está aqui a tela do computador. O que eu mostrei na sala de aula, a gente vai fazer na prática agora. 3 hipérboles, beleza? Mas alguém falou, professor, segue até o poste, vamos ver o que vai acontecer. Então, terminou o perfil aqui, né? E a resposta seria só essa aqui que está aqui na tela. Eu que enterrei tudo isso, não tem mais eu que fiz o sítio. Não deveria ter nada. Aí na escavação, o cara, piloto da reta escavadeira, bateu lá e falou, ó, tem alguma coisa aí. Aí, vamos ver. Aí tiramos as fotos, limpamos a área. Era uma manilha que liga dali para a física, passando exatamente aqui. Aí, onde que ela passa? Caramba. Ela passa em diagonal aqui, ó. A manilha tá exatamente aqui, ó. Quando você tem um alvo, qualquer alvo pontual, vai produzir uma hipérbole. Porque imagina, você tem um alvo nessa posição e você começa a fazer um mapeamento se afastando, se aproximando do alvo. Chega um ponto que você vai passar sobre o alvo. Sim. Então, quando você está enxergando o alvo lateralmente, o tempo que a onda leva para bater no alvo e voltar é maior do que o tempo que a onda leva quando ela está verticalmente sobre o alvo. O tempo aqui é menor. E aí você se afasta. Então, quando você interpola traço a traço, nossos traços aqui aparece como essa imagem interpolada. É um traço a cada 2 centímetros. Então vai dar uma hipérbole perfeita. Tá certo? Então você interpolando. Então qualquer alvo pontual vai dar uma hipérbole. Certo, nosso estudante aí, o que acharam da nossa aula prática sobre o GPR? Agora sim, Giba, agora eu entendi, né, Gibalina? Deu pra você ter uma ideia do que é o GPR agora? Falamos do GPR um ponto de vista teórico. E aí você viu agora, né, Gibalina, com o professor Giba lá, estava lá ao vivo e a cores, com os nossos estudantes também, com o pessoal da Geofísica. E vimos na prática como é que é você descobrir objetos enterrados com o GPR. E aí, pessoal, olha que babinha aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui no caso, ó. Vocês viram que lá, se tem aqui a parte, né, que tem a profundidade, né, a profundidade aqui. E aí ele mostrou o quê? O que ele mostrava? As famosas hipérbole, né, assim, ó, né, as hipérbole. Cada hipérbole dessa aqui quer dizer um alvo que estava ali, né, era um alvo que estava ali sendo mapeado, né, no caso. E aqui, estudante, você viu que tinha lá as ondas, ó, o sinal aqui, né, tinha um sistema assim, ó, um sinal, aqui era o sinal e aqui era a profundidade, que ia até, acho que ia até 3 metros de profundidade, se eu não me engano. E aqui formava o sinal, né? O sinal que é a imagem do objeto que estava enterrado. Você tinha lá objetos metálicos, né? Você tinha tambores metálicos, com água, sem água, com manilha de ferro. E aí, estudante, vocês perceberam que olha, eles descobriram que tinha uma manilha de ferro, né? Sem saber, estava ali a manilha. Como é que ele descobriu? Deu um sinal, deu um ruído ali, no caso. O professor sabia. Oh, peraí, o que é esse sinal aqui? O que é esse ruído aqui, né? Tem um ruidinho aqui, né? O que é isso aqui? Isso aqui não estava soterrado, a gente não soterrou isso aqui. E aí mandou o cara, vamos ver o que é. Aí foi lá com a escavadeira. Opa, tem algo diferente aqui. Era o quê? Uma manilha de ferro que passava até a física, né? Praticamente. E ele acabou descobrindo também. Gibalina, sabia que também o professor ele fez um trabalho com o pessoal lá de Brumadinho para descobrir se vocês encontram carros soterrados, sabe? Eles fizeram um trabalho em Brumadinho bem grande para tentar auxiliar os bombeiros. Por exemplo, porque Brumadinho soterrou tudo, né? Então a gente tinha carro, tinha sistemas soterrados, então eles fizeram um mapeamento também lá. Não conseguiram achar nem o carro soterrado nem nada, mas auxiliaram os bombeiros e falaram assim, ó, essa região aqui não tem nada soterrado. Então o que acontece? Aí a Gibalina pergunta assim, olha, dá para achar até corpos soterrados? Dá. Se tiver algum corpo soterrado, dependendo, dá para achar também corpos também soterrados também, com GPR, hein, Gibalina? Legal, gostou, Gibalina, do método? Bacana? Pessoal, até a próxima aí. Manda o good! Até o final!